Deus não te escuta, porque na verdade você precisa vibrar em amor, porque você é uma fração, uma partícula de Deus. Gente, será que é isso mesmo? É o que esse homem está falando, eu vou ouvir comentar sobre isso e vou mostrar o quanto isso é perigoso para a nossa vida, para as pessoas que querem de verdade se aproximar de Deus e o que a Bíblia fala sobre isso. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o pastor Marcelo, já se inscreve no canal para aprender mais da palavra de Deus e curta esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vamos ver o que ele está falando. Deus não te escuta. Deus não escuta palavras nem pensamentos, porque Deus não é uma pessoa. Deus é a vida universal. E para eu me conectar, a palavra é essa, conexão. Para eu me conectar a Deus, eu preciso serenar totalmente os meus pensamentos. Eu preciso serenar a minha razão e elevar os meus sentimentos a um padrão de amor e gratidão. Pois a razão é do ego. E quando você está totalmente racional e você bloqueia os seus sentimentos, nesse momento você se distanciou de Deus. Para você se conectar a Deus, não vibre em emoções inferiores, desespero, medo, culpa, mágoa. Sentimentos de inferioridade também não vão te ajudar, porque nada disso te conecta com Deus. Deus é vida, é abundância. Quanto mais você se conecta a esse sentimento de pertencimento, de compreender que você é fração de Deus, você é partícula do todo e por isso é merecedor, merecedora da vida, da felicidade, da cura, da abundância, do amor. Quando você se conecta ao divino, ou em outras palavras, tire os pensamentos, tire as ideias e as palavras, elas enganam, elas são apenas uma maneira humana de nos comunicarmos. Não existe um Deus superior externo te escutando. Mas existe um Deus que transpassa todos nós e nós conectamos quando elevamos a nossa frequência de sentimentos. Vibre no amor e você encontra Deus. Primeiramente, você precisa entender que uma das armas e armadilhas do diabo é deturpar a oração, porque ele sabe muito bem que o crente que ora tem um contato com Deus. A Bíblia deixa claro em Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Jesus, ele disse em Mateus 7,7, peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vai se abrir, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Desde o Antigo Testamento, Deus ele já disse, Jeremias 33,3, clamem a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então, o diabo, ele quer tirar isso de você, ele quer tirar essa capacidade de você, como esse homem disse, só que de forma totalmente deturpada, se conectar com Deus. E a sua conexão, a nossa conexão, se dá através de oração. Isso que ele disse não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com o Evangelho. Na verdade, é uma salada de fruta misturando zoroastrismo, misturando budismo, espiritismo, misturando gnosticismo, um tanto de coisa que não tem a ver com o Evangelho. E não só isso, gente, há muitas outras deturpações. Eu vou contar para você. Esses dias atrás eu até comentei sobre um homem que falou que o orar sem cessar, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, na verdade é você a todo tempo saber que Deus está lendo os seus pensamentos. E ele diz que você não precisa orar de verdade, dobrar o seu joelho, orar, porque na verdade você está pensando em Deus, você está orando. É uma deturpação da oração. Quer ver outra coisa que as pessoas falam? E eu vejo muita gente falando, eu não paro para orar. Sabe por quê? Porque eu fico conectado com Deus 24 horas. Então, quando eu estou lavando vasilha, eu estou orando no meu pensamento. E quando eu estou fazendo alguma coisa, academia, eu estou orando. Mas é isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia ensina? Primeiramente, nós temos que entender quando Jesus ensinou sobre oração para os seus discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 6, os discípulos perguntaram, Senhor, como que nós vamos orar? E Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, deixando claro que a oração é um momento específico que você vai despender para Deus. Gente, presta atenção aqui. Você precisa colocar isso na sua rotina, que é um momento de oração. Ah, pastor Marcelo, mas eu não posso orar enquanto eu estou lavando vasilha, em pensamentos, na academia? Claro que pode, mas é importante que você tenha um momento específico de oração para Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 3 que João e Pedro estavam subindo ao templo à hora da
oração, ou seja, eles tinham uma hora que eles oravam, e ali você vê o milagre do homem paralítico que foi curado. Daniel era governador de 120 províncias e ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha hora de oração. E às vezes nós não separamos a hora da oração e não entendemos que isso é uma estratégia do diabo para nos tirar da oração, para nos tirar desse lugar onde nós de fato temos comunhão com Deus. Então, nesse momento agora, eu quero fazer esse alerta para você, porque o diabo ele quer descaracterizar algo que Deus explicitamente em sua palavra nos ensina, que é orar, que é buscar ele em oração, em súplica, em clamor. Mas talvez você me diga, Marcelo, mas está muito complicado, está muito difícil, como que eu oro? Eu não sei orar, eu não sei falar direito, eu não consigo passar mais do que 2 minutos orando, mais do que 1 minuto orando. Então presta atenção aqui, que eu vou mudar totalmente a sua mente agora, através da palavra de Deus sobre oração. O que a palavra de Deus te ensina, o que a palavra de Deus te fala. Primeiro, nós precisamos entender que todo cristão precisa ter uma vida de oração. Como diz o Leonard Ravenhill no seu livro Por que Tarde o Pleno Avivamento, só pode fazer uma oração em público curta e poderosa aquele que no secreto tem uma longa comunhão com Deus, referenciando Elias, que fez uma oração em público curta e fez cair fogo do céu. Por quê? Porque ele mantinha uma comunhão no secreto com Deus. Jesus era o próprio Filho de Deus, mas a Bíblia diz claramente que ele passava noites em oração. Ele passava noites inteiras orando. Ele era o próprio Filho de Deus, sendo o próprio Deus. Ele orou, ele buscava para escolher os 10 discípulos e todos os discípulos que vieram depois. Ele passou a noite orando. Para enfrentar a cruz, ele passou a noite orando no Getsemane. Olha a importância. Se o próprio Filho de Deus fez isso, por que você e eu não vamos manter uma vida de oração, não vamos manter uma rotina de oração? Aí tem gente que fala, mas é muito difícil orar, é muito complicado orar. É só você entender, tem uma playlist aqui no próprio canal, que é o poder da oração. E lá eu falo dos 7 tipos de orações. Quando você entende esses 7 tipos de orações, você faz uma oração mais fluida. Que orações são essas? Anote aí, depois você vai lá no vídeo para você ver com mais detalhe. Mas é súplica, é clamor, é intercessão, é confissão, é lamentação, é agradecimento, é adoração. Então, se eu coloco tudo isso na minha oração, com certeza vai ficar uma oração mais fluida. Eu vou desenvolver um diálogo com Deus, porque oração nada mais é do que conversa. A gente também precisa quebrar o mito, porque muitas igrejas fazem a oração parecer algo muito complexo, que é Senhor Deus sempiterno, amado, que está entronizado na majestade. Não, gente! Oração é diálogo, é conversa com o seu Pai. Nós precisamos ter essa prática. Eu ouvi um pastor dizendo certa vez que se as pessoas gastassem mais tempo em oração, contando para Deus, confessando, lamentando muitas vezes, a Bíblia fala de um livro de lamentações, elas teriam menos dificuldades e transtornos psicológicos, porque muitas vezes você vai no psicólogo e você confessa, desabafa e fica melhor. Se você fizesse isso em oração, você precisaria menos da ajuda médica, porque você estaria colocando, como diz a Bíblia, lançando sobre Deus a sua ansiedade, você estaria colocando nas mãos daquele que pode resolver o seu problema. Por isso que Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos entender, gente, que a oração, ela traz respostas para a nossa vida. Pastor, mas por que eu não tenho tido resposta então? Pode ser por causa de pecado, então nós temos que nos consertar, confessar. A Bíblia diz em Isaías 59:1 que os ouvidos do Senhor não estão tapados para nos ouvir, nem as suas mãos encolhidas para nos salvar, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, nós precisamos nos libertar do pecado, nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que não glorifica a Deus, nos arrepender, nos converter. Ah, pastor Marcelo, mas é muito difícil. Peça ajuda a Deus, peça fortalecimento a Ele, que Ele vai te ajudar. E a outra coisa que é muito necessário todos nós entendermos é que Deus
Deus vai nos responder, está muito claro, no livro de 1 João, capítulo 5, quando nós pedimos segundo a sua vontade. 1 João 5,14, quando nós pedimos segundo a sua vontade, ele concede o nosso pedido. Aí agora muita gente vai me falar assim: Marcelo, mas é muito complicado. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está clara na sua palavra. Por isso que quando você ora de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza que essa oração vai trazer resposta para a sua vida. O que está escrito no livro de Salmos 37, 4? Deleita-te, agrada-te na vontade do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, permita que o Senhor coloque em seu coração a vontade dEle, porque aí aquilo que Ele vai fazer é da vontade dEle, Ele vai satisfazer, Ele vai cumprir o desejo do seu coração, porque agora o desejo do seu coração é o desejo do coração de Deus. Presta atenção, eu tenho que trazer o querer de Deus para a minha vida e buscar a palavra de Deus, aquilo que Ele me ensina. Lembra que a palavra de Deus está falando ali coisas que são deveres nossos como cristãos, mas tem também os direitos para quando você cumpre aquilo ali. Então, quando nós entendemos essa verdade, nós vemos que o diabo vai tentar deturpar o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, a nossa comunhão. Então, passe tempo com Deus em oração, tenha um quarto da oração separado na sua casa, ore de madrugada, ore de manhã, cronometre a sua oração para você começar a aumentar o seu tempo de oração, seja começando com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais comunhão você tem com Ele. Orar nunca é demais. O que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que busca Ele tem que acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E a última coisa que nós temos que lembrar é que nós temos que pedir com fé, crendo que o nosso Deus, Ele está ouvindo, Ele está atento à nossa oração. E diferente do que esse homem disse, Deus te escuta sim, Ele te ouve sim. No livro de Salmos 50, versículo 15, deixa claro: clame a mim no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Clama a mim no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. É a palavra de Deus para a nossa vida. Então, ore, tenha tempo de oração. Coloque um louvor maravilhoso, tenha um momento com oração, porque isso vai fazer com que você tenha mais comunhão, mais intimidade com Deus, conheça mais a Deus, seja liberto e transformado segundo a vontade dEle e vai fazer com que também você receba de Deus aquilo que Ele tem para você. Então, se você quer aprender mais da palavra de Deus e não quer ser enganado, já me segue aqui, comenta o que você achou. E se você ainda não faz parte do grupo de estudos, entre para o grupo de estudos para aprender mais da palavra de Deus. Deus te abençoe.